Ele é um garoto feio, mas acaba namorando a garota mais popular da escola. Eu sou o Zeon Anime, e bora. E o início do ensino médio chega, e todos são imediatamente atraídos por ele. Até mesmo seus irmãos parecem estar impressionados. Na aula, ele é abordado pelos seus agressores, mas eles não o reconhecem, pensando que ele é um aluno transferido. Quando ele diz que é Yuya, todos ficam chocados e não acreditam nele. Tenjo correu para o banheiro para checar seu rosto, apenas para descobrir, com choque, que ele havia se tornado incrivelmente atraente. Depois, alguns de seus colegas o encurralaram para perguntar o que ele tinha feito e ele simplesmente disse, muita coisa, mas eles disseram para ele parar com a besteira. Nesse momento, uma garota desconhecida apareceu em uma limusine e perguntou se ele era o Tenjo. Surpreso ao ver que ele tinha emagrecido, ele se perguntou quem ela era e ela lembrou da garota que ele tinha salvado algumas semanas atrás, chocando-o. Há algumas semanas, Tenjo viu alguns bandidos tentando assediar uma garota, e mesmo estando com medo, ele lhes disse para parar, mas eles se voltaram contra ele e quase o espancaram até a morte enquanto a garota assistia horrorizada. De volta ao presente, ele perguntou como ela sabia o nome dele, já que ele nunca tinha dito a ela antes de sair naquele dia, e ela respondeu que, na verdade, fez algumas pesquisas. Ela se apresentou como Kaori e perguntou se ele iria à academia Uisei, chocando-o e aos outros alunos que assistiam, pois eles imediatamente perceberam que ela estava realmente vestindo o uniforme da famosa escola Super Elite que nenhum deles poderia pagar. A amante de Kaori explicou que o pai de Kaori era o presidente do conselho da academia e depois que ele soube que Tenju salvou sua filha, achou melhor tê-lo matriculado na academia. Tenju não podia acreditar no que estava ouvindo e imediatamente recusou dizendo que não estava apto para essa oferta maluca que estavam lhe dando. Foi então que esses dois idiotas decidiram se vender pedindo para serem matriculados na academia, já que estavam em uma situação melhor do que Tenju. Mas Kaori mandou eles calarem a boca. Ela não iria aceitar os idiotas que foram responsáveis por tornar o pobre cara miserável. Isso os derrubou de joelhos ao perceberem que tinham estragado a chance de estar entre os elite. Mas de repente, há uma limusine que para e a garota que ele salvou está à sua procura. Ele se pergunta quem ela é e ela o lembra de como ele a salvou. E Yuya se pergunta como ela sabe o nome dele. Ela admite que investigou sobre ele porque queria agradecê-lo e se apresenta como Kaori. Ela pergunta se ele gostaria de entrar na Oz Academy e Yuya reconhece que é uma academia para a Super Elite. Enquanto isso, Kaori disse a Tenju que ele era perfeito para a escola, já que o caráter celebrado da academia AKXPAI mais força acadêmica, e eles sugeriram que ele fosse dar uma olhada no que estavam falando antes de tomar sua decisão. Yuya fica lisonjeado com a oferta, mas acha que não é inteligente o suficiente para ingressar em uma academia assim. Seu irmão interrompe, pedindo para entrar na academia e dizendo que eles são superiores ao Yuya, tanto nos estudos quanto nos esportes. Mas Kaori recusa porque eles estão insultando Yuya, que é o herói dela. E ela revela que já os investigou e sabe tudo sobre o comportamento nefasto deles contra Yuya. Ela continua dizendo a Yuya que a academia deles enfatiza a personalidade em vez de apenas a parte acadêmica, então não haveria problema para ele se matricular. O atendente dela sugere mostrar a academia para ele, então ela o leva, e eles partem enquanto os irmãos dele não conseguem acreditar no que aconteceu. Na Uisei Academy, ele primeiro se encontrou com o presidente, o pai de Kaori. Yuya diz que não foi grande coisa, mas Kaori diz que ele foi o único que a ajudou. Tsukasa o convida a ingressar na escola, até oferecendo pagar sua mensalidade como agradecimento por ajudar sua filha. Mas Yuya está hesitante, pensando que não vai se encaixar porque normalmente só gênios são aceitos. Tsukasa diz que gênios são apenas pessoas normais que encontraram a maneira certa de trabalhar duro e usar menos tempo, mas Yuya acha que eles são dotados de talento. Tsukasa lhe diz que todos têm seus próprios talentos e através de desafios e diversão, ele eventualmente aprenderá quais são seus talentos. Dizendo que ele ainda é jovem, sugere a Yuya experimentar a escola por uma professora chamada Sawada entra, e Tsukasa a apresenta como uma cientista renomada, mas suas aulas são populares e fáceis de entender. Ele foi levado à sua turma, e enquanto esperava para ser apresentado, temia que não o aceitassem aqui também, como na sua escola anterior. Yuya se prepara para sua primeira aula, e se preocupa que está fora de sua área de conforto. Mas ele pensa que as coisas não poderiam ser piores do que em sua escola normal. Ele é chamado, e se apresenta. No entanto, ele ficou chocado quando todos apenas o olharam admirados com o quão bonito ele era, mas todos os alunos parecem surpresos. Ele se preocupa com o que pensam dele. Ele se senta no fundo e compartilha um livro com a garota ao lado, mas ela é um pouco fria com ele, e ele teme que ela já o odeie. Kaori se pergunta se Yuya vai se encaixar na sua turma, e conforme a aula continua, ele acaba achando a turma bem normal, exceto que os alunos são muito mais ativos e engajados. Ele teve a melhor experiência de aprendizado naquele dia, e durante o intervalo, enquanto todas as meninas tentavam se apresentar a ele, Ryo se afastou e o convidou para almoçar. Yuya fica maravilhado ao ver o cardápio e é tudo de graça. Ele continuou surpreso com tudo na cafeteria, porque a vida aqui era diferente de tudo o que ele já conhecia. Eles sentam com outro estudante chamado Shingo. Eles começam a falar sobre anime, e Yuya fica surpreso que eles são como ele. Enquanto ele come, percebe que todos estão olhando para ele, e pensa que é porque ele está usando um uniforme diferente. Shingo pergunta a ele se está em algum clube, mas Yuya diz que não faz parte de nenhum. Ryo também não está em um clube, mas é porque ele é bom em todos os esportes e tem dificuldade em escolher apenas um. Shingo revela que faz parte do clube de jogos, e Yuya fica surpreso que são permitidos consoles na escola, mas Shingo diz que tudo bem, contanto que não joguem durante a aula. E enquanto falam sobre videogames, Yuya fica mais à vontade com eles. E no final da escola naquele dia, o pai de Kaori perguntou o que ele achava da escola. Tenjo respondeu que uma coisa que chamou sua atenção foi que todos os alunos estavam se divertindo e todos o tratavam como igual. Então Yuya decide que quer se juntar à escola. Ao ouvir isso, o diretor perguntou se ele tinha decidido se juntar a eles na academia e ele imediatamente concordou ou estaria fora de si para não fazê-lo. Ao sair da sala, ele encontra Kaori, que se pergunta se ele está se juntando à escola. Ele conta a ela sua decisão e ela fica feliz que ele decidiu ficar. Ela o convida para se juntar a ela depois da escola, e eles visitam algumas lojas em uma área popular. Kaori disse a Tenjo que queria vir aqui com ele, o que o deixou um pouco envergonhado, e ele rapidamente desviou para uma loja de lanches. Yuya se pergunta se é aqui que ela passa tempo com suas amigas, mas ela revela que não passa muito tempo, porque as pessoas parecem hesitar em relação à sua família e seu pai, mas ela diz que ele é diferente.
Yuya fica nervoso, então sugere dar uma olhada na creperia. Depois de pegar o lanche, o cara estava discretamente grato por ter feito algum dinheiro no outro mundo. Ou seu eu sem dinheiro teria ficado envergonhado perante uma garota tão bonita. Enquanto eles experimentam os crepes, ambos se divertem e Yuya quer experimentar os outros sabores, mas de repente pensa que se comer demais, pode voltar à sua forma original. Ele pergunta a Kaori como ela o reconheceu quando ele parecia tão diferente, mas ela diz que, embora ele esteja um pouco mais magro, o reconheceu porque seus olhos ainda parecem os mesmos. Ela oferece a ele um pedaço de sua crepe, já que ele queria provar outros sabores. Então ele dá uma mordida, mas fica um pouco envergonhado. Ela de repente percebe como ele está se sentindo, mas ele também oferece a ela um pedaço. Ela aceita nervosamente, dando uma mordida, e algumas garotas observam, achando que eles são super fofos juntos. De repente, ele perguntou a Kaori como ela conseguia reconhecê-lo, mesmo que ele parecesse muito diferente da primeira vez que ela o viu. Ela disse que ele tinha os melhores olhos da história do anime, mas o cara sabia que era uma mentira, porque esse elogio pertencia ao Gojo. Ambos tiveram alguns momentos amorosos e embaraçosos, depois que deixaram alguns espectadores com inveja. Mais tarde naquela noite, ele voltou para o outro mundo onde era o personagem principal e lutou contra alguns monstros, mesmo estando assustado. Ele percebeu que agora estava subindo de nível mais lentamente e percebeu que precisava sair da zona de conforto para enfrentar monstros mais perigosos se realmente quisesse ganhos significativos. Enquanto ele contemplava isso, ele de repente ouviu um grito vindo de dentro da floresta e imediatamente correu para lá para verificar o que estava acontecendo. Ele encontrou um cavaleiro morto no chão e viu um poderoso goblin tentando devorar uma dama. Chocado ao ver um humano, ele investiu contra o goblin e após algumas acrobacias e o uso combinado de todas as suas armas, ele derrotou o monstro, mas a misteriosa dama desmaiou de exaustão antes que ele pudesse dizer olá. Ele tentou ajudar ela, mas quando viu outros cavaleiros vindo para resgatá-la, rapidamente se escondeu. Pensando no seu tempo na academia, Yuya quer encontrar um novo desafio. Na manhã seguinte, enquanto passava sua única camisa que havia conseguido de outro mundo, pensou que precisava de mais roupas, já que agora tinha um problema que lhe dava dinheiro infinito. Vemos um shopping. E enquanto Yuya anda por aí, as pessoas olham pra ele, pensando que ele deve ser algum tipo de ator ou modelo. Sua camisa é encantada para ficar limpa, mas ele pensa que deveria comprar algumas roupas diferentes para não parecer sempre o mesmo. Enquanto isso, vemos um diretor gritando com outro homem. O homem é o gerente de um modelo chamado Shou, mas Shou não apareceu para a sessão de fotos. O gerente recebe uma ligação de Shou e descobre que ele está a caminho. Mas o diretor fica bravo, porque Shou não está respeitando o tempo de todos que estão prontos para a filmagem, especialmente Miu, a outra modelo, que está esperando a manhã toda. O tema da sessão de fotos é centrado em ser um casal, então é impossível filmar sem ele. O diretor pensa sobre o que eles deveriam fazer, e como todos estão esperando para começar, ele decide procurar um substituto dentro do shopping. Enquanto Yuya faz compras, ele fica impressionado com o número de opções. Ele é abordado por algumas garotas e se preocupa que seja uma tática de vendas. Elas querem saber mais sobre ele, e até se oferecem para ajudá-lo a fazer compras. Ele não quer que elas se sintam mal, então as recusa da maneira mais educada possível. As garotas ficam impressionadas e começam a surtar por causa dele. Mas Yuya se pergunta se lidou com elas da maneira certa. Yuya está nervoso para fazer isso, mas ele pensa em todas as pessoas que estão contando com ele, e acaba concordando em ser o modelo deles. O gerente pediu a ele para ajudá-los, e ele aceitou. Mas enquanto a filmagem continuava, Tenjo permanecia nervoso o tempo todo, porque ele não suportava ver os balões pressionando contra seu corpo. Mais tarde, após a sessão de fotos, a modelo chamada Miu pediu desculpas por incomodá-lo, mas ele disse a ela que estava mais agradecido, pois fazer isso o ajudou a apreciar mais o trabalho dos modelos, já que ele sempre havia pensado que eles eram apenas um bando de pessoas com sorte e fama. Ele perguntou a ela por que ela escolheu ser modelo, e ela respondeu que era porque queria ser vista. Basicamente para buscar fama. Crescendo, seus pais estavam sempre ocupados e não lhe davam a atenção que ela queria. Então ela escolheu esse caminho porque ser celebrada por muitos a fazia feliz. Enquanto conversavam, o verdadeiro namorado que deveria fazer a sessão fotográfica, chamado Shou, chegou parecendo despreocupado e pediu que terminassem logo com a sessão boba. Miu começou a entrar em pânico, e ele a encostou na parede e quase a assediou, mas Tenjo interveio, dizendo ao cara para parar porque estava óbvio que Miu não gostava disso. Isso deixou Shou irritado, e ele tentou bater em Tenjo, mas Tenjo respondeu com um movimento suave como se tivesse aprendido judô e derrubou ele no chão. Tenjo ficou chocado por conseguir fazer aquilo e se perguntou como aprendeu aquele movimento frio, mas tinha medo de que todo o shopping ficasse contra ele por fazer isso com um cara tão bonito. No entanto, ficou chocado quando todas as garotas começaram a olhá-lo admiradas. Shou ficou surpreso que um cara tão comum pudesse acertá-lo, sendo ele um boxeador. Mas antes que ele pudesse protestar, o gerente de Miu disse que eles tinham evidências contra ele, e que ele teria que se desculpar com o esporte do boxe por seu mau comportamento. Shou saiu correndo envergonhado, e Miu agradeceu a Tenjo por salvá-la, porque aquele cara estava perseguindo-a ultimamente, e ela não sabia o que fazer. Depois, o gerente da Miu ofereceu-se para assinar com Tenjo imediatamente, mas ele recusou educadamente o pedido, alegando que ainda era muito inexperiente. E como ele não aceitaria a oferta, o gerente deu-lhe roupas diferentes como presentes para agradecê-lo por ajudá-los naquele dia. Ele se despediu antes de sair com Miu, olhando para ele como se quisesse sua carne em seguida. No caminho de volta para casa, o gerente dela percebeu como ela falava sobre Tenjo e percebeu que ela estava apaixonada. Enquanto isso, no outro mundo, a menina que Tenjo salvou estava pensando nele e se perguntando quem ele era. Ela de repente saiu do seu quarto e, quando foi perguntada pelos seus guardas aonde ia, disse que queria procurar seu salvador para poder agradecê-lo adequadamente. De volta à floresta, eles se encontraram em uma situação difícil quando alguns monstros poderosos os atacaram. E quando um tentou eliminar a princesa boba, Tenjo salvou o dia novamente. A pequena princesa ficou emocionada imediatamente, e enquanto ele tratava os soldados caídos, ela saiu correndo para pedir-lhe em casamento, chocando a todos. Seu guarda, Owen, não tolerando essa situação, tentou fazer sua princesa recobrar o juízo, mas os dois começaram a discutir. Tenjo, sendo o cavaleiro que era, sugeriu que todos voltassem para a casa dele na floresta para resolver essa confusão. Na casa, o cavaleiro finalmente se apresentou como capitão dos cavaleiros no reino de Arcélia, enquanto a real sedenta revelou ser Lexia, a primeira princesa de todo o reino.
Tenji quase engasgou quando descobriu que essa garota era realmente da realeza, mas Owen garantiu a ele que eles estavam lá apenas extraoficialmente para agradecê-lo por salvar a pele dela. Owen perguntou seu nome, e quando Tenji o disse, ambos ficaram confusos como se ele tivesse falado uma língua alienígena antiga. Lexia sugeriu que talvez ele também fosse da realeza com um nome tão estranho, mas Owen não acreditou e achou que ele poderia ser um espião de outra nação. Então Lexia entrou em modo totalmente constrangedor e se desculpou por não tê-lo agradecido adequadamente da primeira vez antes de continuar implorando para que ele se casasse com ela. Quando ela percebeu que ele não estava exatamente ansioso para casar com ela mudou de tática e sugeriu que começassem como amigos para que ela pudesse lentamente conquistar seu espaço enquanto ele descia ao nível dela. Tenji concordou com a amizade e Owen rapidamente entrou na conversa, dizendo que o rei queria conhecê-lo pessoalmente no palácio, o que consumiria cerca de 5 dias de seu tempo. Tenji basicamente disse a eles que o rei teria que esperar na fila, e Owen concordou em esperar até quando ele quisesse aparecer. Então, eles partiram enquanto ele os via desaparecer. Enquanto isso, um estranho mascarado assustador recebeu um relatório de seu servo de que o brilhante plano deles para separar Lexia de seus guarda-costas funcionou a princípio, mas então tudo deu errado quando goblins invadiram a festa. Quando o homem misterioso perguntou como Lexia ainda estava respirando, o servo apenas deu de ombros como se não tivesse ideia. Então, o cara mascarado o dispensou e jurou se vingar de Lexia por qualquer coisa que ela tenha feito para irritá-lo. De volta ao mundo real, Tenji vestiu seu uniforme escolar e foi para seu primeiro dia oficial na academia, atraindo olhares por todos os lados porque parecia ter saído de uma revista. Na escola, o presidente o recebeu de volta e disse para ele aproveitar seu tempo lá. Então Tenji foi para a aula onde o professor o reapresentou a todos. Mais tarde, durante a aula de educação física, Ryu estava lá se movendo como se tivesse códigos de trapaça ativados enquanto Tenji assistia da linha lateral. Kaede se aproximou e perguntou por que ele não estava participando do jogo, então ele disse que ainda não tinha recebido suas roupas de ginástica. Conforme o jogo continuava, Akira estava desesperadamente tentando superar Neymar em seu melhor momento, mas acabou lançando a bola direto no rosto de Kaede. Tenji entrou em modo super-herói, voando para chutar a bola para longe dela e mandando-a para a trave do gol, deixando todos olhando como se tivessem acabado de presenciar mágica. Depois de aterrissar como se tivesse acabado de realizar uma rotina olímpica, ele perguntou se Kaede estava bem, e ela instantaneamente derreteu. Akira correu pedindo desculpas como se sua vida dependesse disso, dizendo que serviria a ela pelo resto dos seus dias, enquanto os outros meninos diziam a Tenji para não levar o drama a sério, já que ele estava um pouco descontrolado. Mais tarde, no vestiário das meninas, todas estavam elogiando Tenji quando Kaori entrou, perguntando o que era toda aquela empolgação. Kaede deu a ela todos os detalhes, com Yukina apontando que ele parecia quase sobre-humano lá fora. As garotas concordaram que não havia como um cara assim não ter namorada. Mas Kaori e Kaede surtaram ao mesmo tempo, basicamente anunciando seu status de crush para toda a sala. Mais tarde na aula, Tenji estava olhando pela janela quando avistou Kaori acenando para ele, mas então uma gangue de motociclistas entrou rugindo pelos portões da escola, como se fossem donos do lugar. O professor interrompeu a aula para pedir ajuda, enquanto os alunos os reconheciam como os Ogros Vermelhos, uma gangue que Tenji sabia ser liderada por Araki. No campo, os meio-irmãos de Tenji estavam conduzindo a turma em direção a Kaori, exigindo que ela pagasse por ter permitido que o meio-irmão deles entrasse na escola em vez deles. Kaori os avisou para sair antes que a polícia chegasse, mas eles decidiram sequestrá-la. Tenji assistiu tudo acontecer de cima, e quando estava prestes a descer para salvar o dia, ficou paralisado de medo e não conseguiu se mover. E ele se perguntou por que ainda tinha medo desses malucos, mesmo que estivesse matando monstros em outro mundo. A sala começou a girar e tudo ficou preto, até que ele se deu um tapa para voltar à realidade, lembrando-se de quem ele havia se tornado. De repente, ele se virou para a janela e pulou do quarto andar como um verdadeiro mestre de parkour antes de correr em direção à gangue. Araki o confrontou, dizendo que ele estava se achando demais, e mandou seus capangas atrás dele, mas Tenji desviou deles como se eles estivessem se movendo em câmera lenta, afastando suas armas e indo direto para Kaori enquanto eles a carregavam. Um cara enorme entrou em seu caminho, gabando-se de que velocidade não seria o suficiente para passar por ele, e se lançou em direção a Tenji, mas nosso herói o pegou com uma mão e o jogou de lado como se ele fosse feito de papel. O resto da turma recuou enquanto ele ia atrás da garota, mas Araki se recusou a desistir e tentou atropelá-lo com sua bicicleta. Tenji desviou de seus ataques como se tivesse sentidos de aranha, e Araki acabou batendo sua bicicleta na escada, ganhando alguns ferimentos graves no processo. Mais tarde, a polícia chegou para prender os aspirantes a durões, enquanto Tenji verificava Kaori e a segurava quando ela de repente tropeçou. Os dois compartilharam um daqueles momentos de filme em que apenas olhavam nos olhos um do outro. Enquanto isso, os gêmeos reclamavam que os Ogros Vermelhos eram completamente inúteis, então Araki começou a estrangular Yota e culpá-lo por sua derrota embaraçosa. De repente, Tenji interveio e os separou, e quando Araki tentou um último ataque desesperado, Tenji apenas olhou para ele, dando-lhe pernas fracas instantaneamente. Depois, os gêmeos perguntaram por que ele os ajudaria após todas as coisas cruéis que eles haviam feito a ele, e quando ele disse que simplesmente não podia abandonar sua família, eles começaram a chorar e imploraram por seu perdão. Alguns dias depois, Tenji estava se preparando para voltar ao outro mundo quando se lembrou do aviso de Owen sobre a floresta estar cheia de criaturas perigosas que poderiam literalmente destruir cidades inteiras. Então, naturalmente, ele decidiu ir mais fundo na floresta mesmo assim, porque aparentemente o bom senso não era seu ponto forte, mas os monstros ainda estavam sendo destruídos por ele. Então ele estava prestes a encerrar o dia quando ouviu algum pobre animalzinho sendo completamente destruído por um orc rei. Quando ele verificou o nível de ataque da besta e viu que estava em impressionantes 20.000, ele soube que estava prestes a virar comida de monstro e tentou correr. Mas sua consciência não o deixou abandonar a criatura indefesa. Então ele se preparou, esperando ao menos ser útil como distração, e avançou como um super-herói de segunda. Plot twist, ele acidentalmente destruiu a coisa com o mínimo esforço, deixando-o parado ali se sentindo como um verdadeiro palhaço por ter ficado com medo apenas segundos antes. Toda essa situação lhe lembrou que ele conseguiu derrotar seu primeiro monstro quando suas estatísticas estavam literalmente no fundo do poço, o que o fez se perguntar que tipo de truques o sábio que possuía sua casa anteriormente usou para criar seu equipamento. Ele voltou sua atenção para o filhote ferido e sacou uma poção de cura que basicamente o trouxe de volta da beira da morte. Mas quando ele olhou para suas próprias estatísticas, elas ainda estavam nos mesmos números patéticos, deixando-o completamente perplexo sobre como todo esse sistema de níveis deveria funcionar. No dia seguinte na escola, ele perguntou aos amigos sobre lojas de animais, o que levou Kaede a entrar em modo total de fã por ele estar pensando em ter um cachorro.
Quando ela exigiu ver fotos, ele teve que admitir que nem sequer possuía um smartphone, o que deixou todos olhando pra ele como se fosse algum tipo de relíquia antiga. Kaede aproveitou a oportunidade para ir às compras com ele, e quando ele concordou, ela já estava mentalmente planejando o casamento deles. Mais tarde, ele foi pra casa com todos os suprimentos para animais de estimação que Kaede o ajudou a escolher, e colocou uma coleira em Night para que pudessem fazer o primeiro passeio juntos. Enquanto caminhavam pela rua, as garotas praticamente derretiam ao vê-lo com o cachorrinho fofo, esperando também poder posar para ele com o cachorro. Eles esbarraram em Kaori, que estava completamente encantada com Night. Então Tenju os apresentou enquanto ela dava toda a atenção ao filhote. Então Mio apareceu do nada, surpresa ao ver Tenju, já que ela morava na área e geralmente também fazia caminhadas por ali. Kaori a reconheceu como aquela famosa modelo e se apresentou enquanto a multidão estava lá, impressionada com quantas garotas lindas esse cara conseguia atrair sem esforço. Mio perguntou se ele planejava continuar andando na área, e quando ele disse que sim, ela basicamente deu a entender que esperava encontrá-lo novamente antes de ir embora. Kaori, sem vergonha, perguntou se eles estavam namorando, sabendo claramente que ela não poderia competir com uma supermodelo literal, mas ele respondeu que não. De repente, uma senhora começou a gritar que sua bolsa havia sido roubada, então Tenju disse a Night para cuidar do assunto enquanto ele e Kaori correram para verificar a vítima. Night arrastou o ladrão de volta como se estivesse entregando um pacote, e Tenju disse a Kaori para chamar a polícia. Mas quando o criminoso viu o que estava acontecendo, tentou atacar Kaori com uma faca, esquecendo que estava lidando com a personagem principal. Tenju lembrou, derrubando-o de costas enquanto a multidão aplaudia, e Kaori agradeceu por salvar sua vida mais uma vez. Depois, Tenju voltou para a floresta, determinado a ir o mais fundo possível enquanto derrotava facilmente todos os monstros medianos que cruzavam seu caminho. Night provou que podia lidar com sua parte dos monstros sozinho, exibindo-se como um animal de estimação super poderoso que era. Ao irem ainda mais fundo, eles se depararam com um cervo de cristal com estatísticas que faziam o Orc-Rei parecer um gato doméstico. Enquanto Tenju ainda estava processando o que fazer, a criatura o avistou através de sua habilidade de invisibilidade e começou a se aproximar, forçando-o a entrar em modo de ação. A dupla dinâmica se separou, com Night indo primeiro para ganhar algum tempo. Mas a Rena Mágica ativou seus chifres de cristal brilhantes e lançou uma devastadora explosão de fogo, seguida por um ataque de gelo que os fez correr para se protegerem. Quando Tenju percebeu que essa coisa tinha magia de duplo elemento, ele mudou sua estratégia e disse a Night para criar uma abertura. Night usou sua velocidade relâmpago para circular o cervo enquanto ele carregava seu próximo ataque. Mas o esperto filhote conseguiu desviar e desferir um golpe esmagador, enquanto Tenju chegava para o golpe final. Depois, ele verificou o saque que a criatura deixou cair e encontrou uma caixa misteriosa que ativou algum tipo de conjunto de banho. Ele testou e viu uma elegante banheira de madeira se materializar do nada, então ele aguardou para experimentar em casa. De volta à casa, eles mergulharam no banho quente como se estivessem em um spa. Mas no dia seguinte, estavam de volta à rotina, derrotando monstros com estatísticas e habilidades cada vez mais ridículas. Tenju finalmente percebeu que seu nível tinha subido junto com algumas novas habilidades e que as estatísticas de Night estavam subindo na mesma proporção. Em seguida, ele arrombou uma parede de pedra e eles entraram. Mas mesmo que ele não pudesse sentir nenhum monstro, a caverna de repente se iluminou para revelar uma câmara vazia. Então, Night chamou sua atenção para um esqueleto segurando um livro. Tenju pegou o livro empoeirado e viu que se chamava O Livro do Sábio, que ele imaginou pertencer ao mesmo cara que originalmente possuía sua casa mágica. Ele o abriu e descobriu que esse sábio basicamente dominou tudo o que existe, o que lhe rendeu um convite para se juntar aos deuses enquanto ainda estava vivo. Mas aparentemente, o sábio era legal demais para a escola divina e recusou a oferta. O livro então começou a lançar algumas bombas de sabedoria sérias, avisando Tenju que sua força eventualmente se tornaria tão ridícula que os humanos comuns começariam a temê-lo, assim como fizeram com o sábio, deixando-o se sentindo mais solitário do que um youtuber sem inscritos. Quando Tenju se perguntou como poderia evitar aquele destino deprimente, ouviu uma voz dizendo para ele construir relacionamentos com humanos em quem ele realmente pudesse confiar. A princípio, ele pensou que estava perdendo o juízo e imaginando coisas, mas quando a voz continuou respondendo aos seus pensamentos, ele apenas seguiu o fluxo como qualquer pessoa sensata faria. A voz lhe disse que poderia deixar conhecimento sobre o que ele quisesse aprender, então Tenju escolheu magia. O livro começou a brilhar e o sábio explicou que havia documentado todas as suas teorias mágicas, mas como Tenju era de outra dimensão, ele não tinha outra habilidade natural para usar magia. Assim, o generoso sábio fantasma decidiu dar a Tenju seus próprios caminhos mágicos. O livro brilhou novamente e as palavras literalmente saíram das páginas e entraram em Tenju, dando-lhe poderes mágicos como se ele estivesse recebendo uma atualização de software. A voz lhe desejou felicidade e boa sorte antes de ficar em silêncio, e Tenju agradeceu ao sábio esqueleto pela incrível atualização. Depois, Tenju mergulhou em seus estudos de magia e aprendeu a sentir a energia fluindo através de seus novos caminhos mágicos, o que parecia bem louco. Ele decidiu testar seus novos poderes e conseguiu invocar uma bola de água, que Night copiou porque o cachorro também era magicamente talentoso agora. Eles lançaram seus ataques de água contra algumas árvores e, em vez de apenas derrubá-las, destruíram completamente todas a área, deixando Tenju parado lá se perguntando: o que diabos? Enquanto isso, Owen estava fazendo seu relatório ao rei sobre o encontro com um misterioso habitante da floresta, explicando que suspeitava que o cara não fosse do reino deles. Mas quando ele mencionou que Lexia tinha proposto o casamento a esse estranho, o rei ficou absolutamente furioso, exigindo saber quem esse cara aleatório pensava que era por encantar sua preciosa filha. De volta ao mundo real, Tenju se distraiu lembrando o aviso do sábio de que sua magia era baseada em pesquisa pessoal e talvez não fosse de conhecimento comum naquele mundo, então ele precisava ter cuidado com quando e onde a usava. Sawada o trouxe de volta à realidade ao anunciar a viagem de estudo fora do campo que aconteceria na próxima semana, o que foi uma novidade para Tenju. Eles iriam acampar juntos por 2 noites. Sawada então dividiu todos em equipes de 4, e Kaede estava praticamente pulando de felicidade quando descobriu que estava na equipe de Tenju, junto com Akira e outra garota chamada Rin. Tenju de repente percebeu que não tinha uma mochila de camping, então Kaede aproveitou a oportunidade para ir às compras com ele. Depois da escola, toda a equipe se reuniu e Kaori se juntou a eles, o que chocou os outros estudantes, já que ela supostamente era a garota mais inacessível de toda a escola. Eles foram ao shopping e começaram a dar uma olhada, com Kaori apontando uma mochila legal que chamou sua atenção. Ryu e Shingo imediatamente se tornaram completos bobões e concordaram com tudo que ela disse como se suas vidas dependessem disso. Tenjo pegou a bolsa que ela recomendou e assim que essa missão foi cumprida, eles decidiram ir para a sessão de arcade para se divertir um pouco. Após a sessão de jogos, as garotas foram para o 10º andar para fazer compras separadas, enquanto os garotos relaxavam em um café. Enquanto Tenju expressava alegremente como estava feliz por finalmente ter pessoas com quem sair, um alarme de repente começou a soar e foi anunciado que todos precisavam evacuar devido a um incêndio no 10º andar.
Todos correram para as saídas, mas quando Tenju perguntou à equipe se 3 garotas tinham descido do andar de cima, o cara disse pra ele não se preocupar e apenas focar em sair. Então Ryu recebeu uma ligação de Kaede dizendo que eles estavam presos e não conseguiam escapar. Enquanto o membro da equipe ainda estava fazendo seu discurso de segurança, Tenju passou por ele como se estivesse em uma missão de resgate. Quando chegou à zona de incêndio, ele percebeu que era o momento perfeito para testar suas novas habilidades mágicas e se envolveu em uma barreira de água, permitindo que ele corresse diretamente pelas chamas. Ele correu pelo prédio em chamas procurando as meninas, e Kaori o viu rapidamente antes de desmaiar por causa da fumaça. Quando finalmente as encontrou, usou suas habilidades para garantir que ninguém mais estivesse preso naquele andar. Então pegou as 3 meninas, mesmo não tendo certeza se sua magia duraria tempo suficiente. Mas ele chegou a um beco sem saída enquanto a estrutura desmoronava ao redor deles. Ele entrou no modo super-herói e usou seus poderes para atravessar vários andares de uma vez, emergindo com todas as 3 meninas. As autoridades o repreenderam por ser imprudente, mas Suzaku apareceu para agradecê-lo por salvar Kaori novamente. Quando Tenju chegou em casa, lembrou-se de como Suzaku esteve lá para sua filha e sentiu-se um pouco triste por não ter alguém assim em sua vida. Mas então Knight veio correndo para cumprimentá-lo na porta, lembrando-o de que ele não estava completamente sozinho afinal. Alguns dias depois, Tenju decidiu testar as instruções de teletransporte do livro do sábio, imaginando para onde queria ir. E de repente, ele e Knight apareceram na floresta. Ele desbloqueou outra habilidade especial, mas percebeu que só poderia se teletransportar para lugares que já tinha visitado, o que seria útil para alimentar Knight quando ele estivesse preso no mundo real. Eles se aventuraram profundamente no território dos Goblins e continuaram sua maratona de caça a monstros enquanto coletavam itens raros. Tenju decidiu parar para se preparar para a viagem de acampamento da escola, o que deixou Knight triste. De repente, Knight disparou para a floresta como se tivesse avistado um esquilo. Tenju correu atrás dele, até que Knight fez sinal para ele ficar quieto e se esconder. Eles avançaram furtivamente e avistaram um grupo de Goblins prestes a transformar uma pobre garota em seu lanche da tarde. O complexo de herói de Tenju entrou em ação imediatamente, mas Knight o agarrou, tentando impedi-lo de ir. A garota estava se saindo muito bem contra as ameaças verdes até que mais 3 Goblins decidiram aparecer. Agora em desvantagem numérica, ela começou a ficar sobrecarregada. Quando os Goblins estavam prestes a dar o golpe final, a energia de protagonista de Tenju ativou, e ele correu para salvar o dia, eliminando um Goblin enquanto Knight cuidava dos outros 2. No entanto, isso não foi tudo. Um exército inteiro de Goblins decidiu aparecer sem ser convidado, então Tenju sacou sua arma divina e os derrotou de uma só vez. Após o massacre dos Goblins, Tenju pegou a garota inconsciente e a levou para um lugar seguro. Ele considerou levá-la de volta para sua casa, mas Knight estava dando a ele aquelas vibrações de absolutamente não, então ele reconsiderou. Convenientemente, a garota acordou bem nesse momento e Tenju ofereceu a ela um pouco de seu suco mágico de cura. No início, ela estava desconfiada, mas depois de dar um gole, todas as suas feridas desapareceram instantaneamente. Isso a surpreendeu completamente, então ela perguntou quem era esse estranho poderoso. Tenju se apresentou e Knight, embora Knight ainda estivesse sendo rude e rosnando para a nova garota. A garota revelou que seu nome era Luna, e explicou que estava treinando quando aqueles Goblins de elite a atacaram. Quando Tenju mencionou que também estava treinando em florestas infestadas de Goblins, Luna começou a questionar que tipo de pessoa usa isso como rotina de exercícios. Luna mencionou querer encontrar um riacho para se limpar, então Tenju casualmente montou um banho completo, porque aparentemente ele agora viaja com instalações de banho portáteis. Enquanto ela relaxava na banheira, ficou surpresa ao ouvir que ele derrotou um veado de cristal, o que deve ter sido impressionante nos círculos de caçadores de monstros. Luna sugeriu que eles treinassem juntos por um tempo para que ela não precisasse enfrentar a floresta sozinha. Apesar de Tenju estar hesitante, ele concordou porque não tinha um coração tão frio a ponto de deixar uma garota se defender sozinha contra Goblins. Nos dias seguintes, eles se tornaram companheiros de treino. Luna ensinou a Tenju algumas de suas técnicas enquanto ele a ajudava a subir de nível até que ela pudesse finalmente derrotar sozinha os Goblins de elite. Tenju elogiou sua melhoria, mas Luna insistiu que ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de completar sua missão misteriosa. Quando Tenju mencionou que teria que partir para sua viagem escolar, Luna agradeceu por toda a ajuda e sugeriu uma última sessão de treino. Após o último treino, Tenju foi primeiro para o banho, se perguntando por que Luna o deixou ir na frente. Sua pergunta foi respondida quando ela se juntou a ele na banheira, explicando que queria que eles a usassem juntos. Ela o abraçou e ficou emocionada, agradecendo por mostrar um mundo mais brilhante e prometendo valorizar o tempo deles juntos. Quando Tenju se virou, a toalha dela havia caído, dando-lhe a visão completa de suas flores. No dia seguinte, Tenju partiu para sua excursão escolar e juntou-se aos colegas para alguns jogos de cartas. Após ganhar 5 rodadas consecutivas, ele decidiu parar enquanto estava na frente e deixar os outros terem uma chance. Ele percebeu que sua sorte provavelmente estava ajudando no jogo. Então sua mente voltou ao incidente da toalha de Luna, se perguntando se aquele golpe de sorte também era cortesia de suas habilidades superpoderosas. Rin acordou quando chegaram ao destino. Depois de descerem do ônibus, o professor deles, Sawada, disse a todos para trocarem de roupa e se encontrarem no salão de assembleia. Lá, ela explicou que essa viagem foi planejada para prepará-los para o futuro, e envolveria acampar ao ar livre por 2 dias e uma noite, caçar comida e resolver tudo sozinhos. Sawada apresentou a médica da escola que cuidaria de qualquer emergência médica, embora os alunos estivessem convencidos de que ela parecia mais propensa a envenená-los do que curá-los. Quando Sawada revelou que tudo era na verdade uma competição, Tenju perguntou sobre o prêmio, apenas para saber que eram apenas pontos extras nas avaliações dos professores. Essa notícia foi recebida exatamente como você esperaria com um bando de jovens que só queriam ir para casa. Suas esperanças foram completamente destruídas quando Sawada anunciou que eles iriam dormir ao ar livre sob as estrelas. O grupo de Tenju se reuniu para planejar sua estratégia de sobrevivência, embora rapidamente tenham percebido que nenhum deles sabia como usar o equipamento de camping que receberam. Akira se ofereceu para assumir a responsabilidade, mas todos o ignoraram e decidiram dividir as tarefas. Rin sugeriu que Tenjo e Kaede cuidassem da pesca enquanto ela arrastava Akira para procurar cogumelos. Quando Tenjo e Kaede chegaram ao local de pesca, encontraram Ryu já lá, reclamando que eles demoraram demais e perderam todos os bons locais. Tenjo usou suas habilidades especiais para encontrar uma área de pesca perfeita que estava de alguma forma vazia. Eles descobriram muitos peixes nadando, mas Kaede apontou que a água era muito rasa para suas varas de pesca. Tenjo apenas arregaçou as mangas e entrou na água com um balde. Ele se lembrou das lições de Luna sobre prever como outras criaturas se moveriam, e aplicou esse conhecimento para pegar peixes com as mãos nuas, como algum tipo de especialista em sobrevivência na selva. Os outros alunos assistiram admirados enquanto ele enchia todo o seu balde, fornecendo peixes mais do que suficientes para toda a sua equipe.
Enquanto isso, em uma loja suspeita cheia de manequins humanoides assustadores, Luna estava ocupada demonstrando suas habilidades reais, cortando todas as cabeças com um único movimento rápido. Isso revelou sua verdadeira identidade como uma assassina profissional que havia sido treinada desde jovem e tinha mais sangue nas mãos do que um açougueiro. Ao lembrar de seu tempo pacífico com Tenju, ela desejou que pudessem ter se encontrado em circunstâncias diferentes, mas colocou sua máscara e lembrou-se de que pertencia a uma guilda sombria, onde era conhecida como a Caçadora de Cabeças, e aquelas doces memórias com Tenju tinham que ficar no passado. De volta ao acampamento, Kaede estava contando para Rin sobre a incrível habilidade de Tenju de pegar peixe com as mãos, o que impressionou totalmente Rin. Enquanto isso, Akira estava reclamando de como seu corpo inteiro estava doendo, porque Rin o estava trabalhando como um escravo e fazendo-o comer cogumelos questionáveis que podiam ser venenosos. Tenjo rapidamente verificou a condição de Akira e viu que o Drama Queen estava perfeitamente bem. Ele disse para ele ter mais cuidado da próxima vez, antes de apresentar o que coletaram aos professores para a inspeção. Tenjo secretamente usou suas habilidades para escanear todos os vegetais e remover os que poderiam levá-los ao hospital. Quando chegaram aos professores para checar a comida, ele esbarrou em Kaori, que perguntou como ele estava aproveitando o acampamento enquanto olhava para ele. Tenjo disse que estava se divertindo muito e eles tiveram uma conversa fofa antes de ela sair com o grupo dela. Então Akira se aproximou de Tenju e confessou que estava totalmente com ciúmes e queria ter a mesma proximidade com a princesa Kaori. Eles apresentaram suas descobertas para Sawada e quando ela viu que foram o primeiro grupo a trazer de volta todos os itens comestíveis, os olhos dela brilharam com sinais de dinheiro de bônus. Ela perguntou quem sabia cozinhar e todos apontaram para Tenju, então ela praticamente implorou para ele fazer a comida incrível para que ela pudesse ganhar seus preciosos pontos de bônus. Mais tarde, Tenjo canalizou seu mestre-chefe interior e suas habilidades culinárias foram a mil, enquanto ele preparava a refeição. Ele serviu a comida e todos começaram a comer, enquanto Rin, Kaori e Akira ainda estavam sem palavras. Então Sawada e outros dois professores apareceram, e mesmo parecendo exaustos, o incrível cheiro da comida chamou a atenção deles e decidiram experimentar um pouco. Depois de dar uma mordida, todos pararam para saborear o gosto e Tenjo começou a se sentir desconfortável por causa do silêncio deles. Mas então eles ficaram absolutamente loucos com o quão deliciosa era sua comida. A comida era tão incrível que depois que todos terminaram de comer, Sawada realmente acrescentou que pediu a Tenjo para se casar com ela, o que chocou a todos, já que isso era um comportamento totalmente inadequado para um professor. Kaede tentou desencorajá-la dizendo que Tenjo não era tão bom assim, prejudicando sua autoestima. Sawada também foi atingido no processo e ela começou a chorar, já que Tenjo era bom demais para o próprio bem. Ele tentou animá-la dizendo que ela era uma professora e pessoa maravilhosa. Ela decidiu mostrar-lhe o quão maravilhosa ela era, puxando-o para mais perto e sufocando-o com sua arma de destruição em massa. Kaede tentou resgatar Tenjo enquanto Akira ficava lá, com ciúmes de toda a atenção que seu amigo estava recebendo. No entanto, Rin apontou que Sawada estava literalmente sufocando-o até a morte. Então ela o soltou antes que ele morresse em seu vale. Mais tarde naquela noite, quando os meninos estavam se preparando para o banho, Tenjo percebeu muitos deles olhando para ele. Quando ele perguntou a Akira sobre isso, Akira disse que era porque ele era musculoso como uma estrela de cinema, o que explicava toda a atenção. Enquanto isso, no banho das meninas, Rin estava brincando com os atributos de Kaede tão intensamente que ela quase explodiu como uma fonte. Kaede reclamou com Kaori e Yukina sobre o comportamento de Rin, mas Rin apontou que os atributos de Kaede não se comparavam com o quanto de leite que os atributos de Sawada podiam segurar. Kaede então contou a Rin e Yukina que a senhorita Sawada havia pedido Tenjo em casamento depois de provar sua comida e tentou fazê-lo dizer sim com bazucas. Ela declarou que se Sawada pudesse usar essa estratégia para conquistar um homem, ela também poderia fazê-lo. Rin perguntou se ela também queria sufocar Tenjo com seus próprios atributos, mas Kaede ficou toda tímida e recusou. Durante a conversa deles, Yukina estava silenciosamente se perguntando se Tenjo gostava delas grandes e se sentindo injustiçada porque Kaede era tão bem dotada enquanto ela olhava para sua própria situação plana. Mas enquanto eles desfrutavam do banho, algo perigoso estava à espreita na escuridão próxima. Quando chegou a manhã, todos os alunos descobriram que algo havia destruído completamente o acampamento enquanto eles dormiam. Como não havia pistas óbvias, eles se dividiram em diferentes direções para procurar comida. Uma vez que entraram na floresta, Akira notou marcas de garras de urso nas árvores e um urso enorme de repente saltou e começou a persegui-los. Todos correram em direção ao acampamento, enquanto Sawada disse para irem à frente dela, mas ela tropeçou e caiu bem diante do urso, que não estava prestes a deixar essa oportunidade escapar. O urso quase devorou sua carne quando Tenjo liberou sua força sobre-humana e começou a lutar com a besta como se estivesse em um filme de ação, protegendo Sawada de se tornar comida de urso. Então Tenjo levantou o urso e o derrubou com um golpe de luta que o deixou inconsciente instantaneamente. Como ele a salvou de virar lanche de urso, Sawada decidiu não puni-lo por lutar sozinho com um animal selvagem perigoso, e pensou em recompensá-lo com algo selvagem também. Kaori apareceu com as autoridades locais para levar o urso embora, prometendo que se ele tentasse atacar mais alguém, acabaria como jantar. Mais tarde, de volta ao outro mundo, enquanto Tenjo se preparava para visitar o palácio, um coelho misterioso o observava e é o Cavaleiro das Sombras. Finalmente, Owen e Lexia chegaram para escoltá-lo, mas antes que pudessem sair, Night de repente saltou em direção a Lexia e a empurrou para fora do caminho quando as árvores começaram a cair em cima deles. Tenjo rapidamente cortou as árvores que caíam e descobriu fios que haviam sido usados para armar uma armadilha para Lexia. Ele pediu a Night para rastrear quem era o responsável e depois usou sua habilidade de invisibilidade para se esgueirar atrás do atacante e derrubá-la, apenas para descobrir que não era ninguém menos que Luna. Lexia apareceu atrás de Tenju e percebeu que Luna era a assassina que tinha acabado de tentar eliminá-la. No entanto, Tenju pediu que o deixasse tratar de Luna, já que a conhecia pessoalmente e não acreditava que ela fosse realmente má. Lexia concordou, mas insistiu em acompanhar para monitorar a situação. De volta a casa, Lexia ficou sabendo toda a história sobre o passado de Tenju com Luna, mas ao invés de ser compreensiva, ela o repreendeu por usar magia de teletransporte de forma tão descuidada, como se não fosse nada demais. Ela apontou que seu povo só conhecia esse tipo de magia dos contos de fadas, e se alguém descobrisse que ele podia fazer isso, causaria um caos completo. Após Tenjo prometer ser mais cuidadoso na próxima vez, Lexia disse a Luna para parar de fingir estar dormindo, pois não estava enganando ninguém com sua falsa inconsciência. Agora que sua cobertura foi descoberta, Lexia pediu a Luna para se explicar, mas Luna sugeriu que eles simplesmente acabassem com sua vida. No entanto, Tenjo disse que também queria ouvir sua história. Luna começou a contar sua trágica história.
Ela explicou que, como órfã, sobreviveu comendo lixo e roubando comida até que um cara a escolheu e ensinou-a a ler e escrever. Mas ao invés de dar-lhe habilidades normais de vida, ele a treinou para ser uma assassina, porque essa era sua ideia de ajuda. Como seu mestre fazia parte da Guilda das Sombras, ela foi arrastada para o mundo deles de conspirações, assassinatos e roubos até se tornar um membro pleno e ganhar o título de caçadora de cabeças. Lexia ficou chocada ao ouvir essa história de origem e Tenju percebeu que era isso que Knight estava tentando avisá-lo o tempo todo. Luna lhes disse que poderiam fazer o que quisessem com ela, já que a Guilda Negra definitivamente iria executá-la por não conseguir eliminar a princesa de qualquer maneira. Quando Tenju tentou objetar, Luna disse para ele não se preocupar, já que eles não se conheciam há tanto tempo. Mas ele entrou em modo protagonista com um discurso sobre proteger seus amigos a qualquer custo. Lexia sugeriu de repente que Luna servisse como uma de suas guardas reais, apontando que apenas ela e Tenju sabiam sobre a tentativa de assassinato. Luna tentou protestar mencionando todas as vidas que havia tirado, mas Lexia não deu ouvidos e imediatamente declarou que Luna seria oficialmente sua guarda daquele momento em diante. Depois disso, elas ficaram próximas no banho portátil de Tenju, e enquanto isso, Lexia perguntou de repente a Luna se ela gostava de Tenju, o que a pegou completamente desprevenida. Luna afirmou que eram apenas amigos, mas Lexia não acreditou e insistiu que ela parecia ter sentimentos sérios por ele. Como Luna continuava negando tudo, Lexia informou-a sobre seu próprio plano de se casar com Tenju, o que fez Luna se opor tão fortemente que basicamente confirmou tudo. Lexia a chamou sobre a mentira óbvia e declarou guerra, já que ambas tinham sentimentos pelo mesmo cara. Ela insistiu que quem conseguisse se casar com Tenju seria a vencedora, então Luna concordou com essa rivalidade amorosa ridícula que só acontecia em anime. De volta à casa, a competição definitiva de babação começou quando Lexia se ofereceu para cozinhar o jantar, mas essa garota não conseguia cortar uma batata sem transformar a cozinha em uma cena de crime. Tenju teve que intervir com suas habilidades de chefe antes que todos acabassem no além. No momento em que Lexia provou a comida dele, ela praticamente derreteu em seus braços como manteiga em pão quente. Mas Luna não ia deixar que alguma princesa roubasse seu destaque, então ela fingiu estar machucada e exigiu que Tenju a alimentasse pessoalmente. O pobre rapaz, sem jeito, concordou, dando a Luna a vantagem nesse triângulo amoroso ridículo. Para não ficar atrás, Lexia também ordenou sua própria sessão de alimentação, e depois, eles encerraram a noite. Na manhã seguinte, Tenju e seu crescente harém se reuniram com Owen, que pediu desculpas por ter desaparecido no dia anterior. Tenju apresentou devidamente Knight ao grupo, mas quando Owen perguntou sobre a identidade de Luna, Tenju congelou. No entanto, essa idiota chamada Lexia interveio e revelou que Luna era a assassina que tentou acabar com a vida dela no dia anterior. Os cavaleiros imediatamente cercaram Luna com suas espadas, prontos para transformá-la em um alvo de dardos. Lexia tentou explicar que ela havia promovido Luna para a guarda, o que fazia tanto sentido quanto uma chaleira de chocolate. Ela apontou que se Luna quisesse que ela fosse embora, poderia tê-lo feito enquanto todos dormiam juntos, e Owen apenas deu de ombros e abaixou sua espada. Depois, Tenju revelou a bomba de que não voltaria ao palácio com eles, já que o atraso havia consumido um dia extra e ele tinha assuntos pessoais para resolver. Owen disse-lhe para aparecer quando fosse conveniente e entregou-lhe as direções para o palácio. Quando a carruagem se afastou, Luna desceu do cavalo e deu um beijo na bochecha de Tenju, o que imediatamente deixou Lexia abalada, pois ela também queria fazer o mesmo, mas Owen não permitiu. Mais tarde, Tenju encontrou um lago e o transformou em seu spa pessoal, mas de repente descobriu uma pequena criatura mergulhando ao lado dele. Quando ele pediu apresentações, uma notificação apareceu anunciando que ele domesticou o bichinho. Ao verificar suas estatísticas, revelou a habilidade de terreno sagrado, então Tenju pediu uma demonstração. A pequena criatura liberou uma esfera de energia ao redor da área, fazendo Tenju se sentir instantaneamente revigorado, como se tivesse acabado de terminar. Dando as boas-vindas ao seu novo companheiro na equipe, ele o chamou de Akatsuki, e depois foi para a escola. Na escola, Sawada anunciou uma competição de jogos de bola que poderia aumentar o bônus do professor vencedor. Os alunos foram para a aula de ginástica para praticar, e após a seleção dos times, Tenju foi escolhido como goleiro, já que a única habilidade que ele tinha no futebol era chutar o ar. O jogo começou com Ryu exibindo suas habilidades e fazendo o time adversário parecer amadores. Rin decidiu jogar sujo e ordenou que Kaede começasse a pular por aí, o que deixou os jogadores masculinos em um estado de transe. Aproveitando a distração, Rin fez alguns movimentos sorrateiros que deram a Akira a chance de roubar a bola de Ryu e lançá-la em direção ao gol de Tenju. Mas Tenju, surpreendentemente, pegou a bola, e quando Ryu disse para ele lançar de volta com tudo, Tenju lançou a bola direto no gol oposto, deixando-os imaginando o que acabou de acontecer. Mais tarde naquele dia, enquanto Tenju e seus colegas caminhavam para a casa da escola, alguns agentes aleatórios atacaram Tenju como se ele fosse uma celebridade, e ofereceram a ele um ingresso dourado para a indústria do entretenimento. Mas esse cara os rejeitou, insistindo que sua vida chata no ensino médio já era emocionante o suficiente. O diretor imediatamente começou a criticar seu agente por não conseguir garantir Tenju, enquanto Mu correu para dizer a eles para se afastarem. Os garotos quase ficaram de queixo caído, ao descobrirem que Tenju conhecia uma modelo famosa. E o agente sacou uma revista do seu ensaio fotográfico recente. O diretor tentou convencer Mu a persuadir Tenju, mas um cartaz da competição de jogo de bola passou voando. O diretor teve um momento de inspiração e sugeriu cobrir a competição como desculpa para fotografar Tenju em ação. Então eles marcharam para o escritório do presidente para apresentar seu esquema. Naquela noite, Tenju e Knight voltaram à sua sessão habitual de jogo no outro mundo, derrotando Cavaleiros Esqueleto como se estivessem ganhando pontos de experiência. Tenju estava trabalhando na combinação de sua magia com ataques físicos quando decidiu se aventurar mais fundo na floresta. De repente, um javali de Mithril surgiu do nada e o lançou como uma boneca de pano. Depois de tomar uma poção de cura, Tenjo tentou ganhar tempo para Akatsuki e Knight escaparem, mas o javali estava dando uma surra nele pior do que a luta contra o chefe de Dark Souls. Quando tudo parecia perdido, uma voz ofereceu ajuda, e o coelho mais poderoso que já existiu apareceu. Este coelho deu um chute que instantaneamente apagou o monstro da realidade. Tenjo verificou as estatísticas do coelho e descobriu, para sua surpresa, que ele estava no nível 1, o que não fazia sentido devido ao seu poder divino. O coelho, chamado Asahi, exigiu que demonstrassem suas técnicas de chute. Akatsuki foi o primeiro com uma tentativa tão patética que fez todos se encolherem. Knight seguiu com um chute que parecia legal, mas não conseguiu absolutamente nada. Quando chegou a vez de Tenju, ele conseguiu impressionar ligeiramente o coelho falante, que então se exibiu chutando várias árvores. Após inúmeras tentativas fracassadas, o coelho sugeriu uma verdadeira sessão de sparring e procedeu ao ataque enquanto Tenju mal conseguia acompanhar.
Eles lutaram até o amanhecer, e quando Tenjou perguntou por que o coelho estava sequer se preocupando em treiná-los, eles foram pra casa. Asaki revelou à bomba de que ele havia escolhido Tenjou como seu sucessor, explicando que o divino precisava treinar substitutos e passar adiante suas técnicas. Quando Tenjou parecia completamente perdido, o coelho explicou que o planeta concedia títulos divinos àqueles que dominavam suas áreas como proteção contra os Vili, que eram basicamente cristais malignos com problemas de controle de raiva. Depois que Tenjou entendeu o conceito, ele perguntou se poderia recusar o papel de sucessor. O coelho disse que sim, mas eles precisavam de toda a ajuda que pudessem conseguir, especialmente de alguém tão poderoso quanto Tenjou. Tenjou recusou a posição de sucessor, mas queria se tornar forte o suficiente para proteger as pessoas que ama. O coelho concordou em ensiná-lo de qualquer forma em troca de aulas de magia, e eles selaram um acordo com um aperto de mão. O treinamento continuou com um javali rei de Mithril, que tinha estatísticas ainda mais ridículas do que o anterior. Quando Tenjou reclamou que era muito cedo para uma revanche, Mestre Asahi lembrou-lhe que os Vils eram muito mais fortes do que aquilo. Tenjou convocou seu chicote e o golpeou no chão, derrotando instantaneamente a fera. Mas o coelho mencionou que ele teria preferido uma vitória somente com chutes. Depois Tenjou recebeu uma notificação de que sua espécie estava evoluindo e começou a brilhar. Asahi mencionou que era raro para humanos alcançarem esse nível, mas não houve uma mudança visível na aparência de Tenjou. Ele suspirou de alívio e decidiu encerrar o dia enquanto Asahi pulava para longe, deixando Tenjou esperando que ele não se transformasse aleatoriamente durante a competição de bola na escola. De volta à escola, Tenjou ficava verificando sinais de evolução quando o diretor informou que ele era a estrela do show e esperava algumas fotos de qualidade. Eles seguiram para a competição de ping-pong, onde Tenjou enfrentou um cara de meia-idade que era o campeão invicto do torneio nacional. O cara provou sua reputação com um saque tão intenso que pegou Tenjou completamente desprevenido. Mas quando chegou a vez de Tenjou, ele fez um saque que fez um buraco direto na mesa, fazendo seu opo. O oponente quase pular da cadeira. Percebendo que tinha ido longe demais, Tenjou retirou-se da partida como um protagonista poderoso responsável. Enquanto descansava do lado de fora, Kaede correu implorando para que ele substituísse um jogador de vôlei machucado. O diretor ouviu isso e arrastou sua equipe para capturar cada momento. Os colegas de equipe de Tenjou comemoraram quando ele entrou em quadra sabendo que eram inúteis sem sua arma secreta. Mas ele acabou destruindo toda a quadra e forçando o outro time a desistir. O restante de seus colegas de classe dominaram seus respectivos esportes, mas o estúpido cinegrafista só se concentrou em fotografar os atributos de Kaede como um idiota. Depois Tenjou viu um tumulto, e Kaori correu pedindo a ele para substituir seu colega de equipe que estava sendo levado em uma maca. O jogador ferido avisou Tenjou para ter cuidado com o saque antes de desaparecer. Os oponentes disseram a Tenjou que ele seria o próximo na lista de baixas, e quando o jogo recomeçou, Kaori lançou sua bola diretamente no rosto do fotógrafo. Tenjou disse a ela para se concentrar em seu segundo saque, mas quando ela perdeu a raquete, ele percebeu que ela era o desastre natural que havia hospitalizado sua colega de equipe. Com essa revelação, ele impediu Kaori de jogar, interceptando todas as bolas antes que ela pudesse causar mais destruição, vencendo assim a partida. Após a escola, ele a encontrou esperando pelo portão e ela perguntou se ele gostaria de ir para casa juntos. No caminho, ela perguntou se ele queria parar em algum lugar, mas ele disse que apenas estar com ela o fazia feliz, fazendo borboletas voarem em seu estômago. Então ela disse para ele fechar os olhos e em seguida plantou um beijo em sua bochecha. Alguns dias depois, Tenjou e Kaori decidiram ter um encontro de estudos na casa dele, porque aparentemente o cérebro desse cara vira queijo suíço sempre que aparece matemática. Kaori desempenhou o papel de sua tutora pessoal enquanto ele a ajudava com o japonês clássico e o inglês, graças aos seus códigos de trapaça mágicos de compreensão de idiomas. Tudo estava indo bem até que Kaori pediu para usar o banheiro e esse gênio absoluto esqueceu de mostrar o caminho. Então, naturalmente, ela acabou tropeçando na porta que levava para o outro mundo. Tenjou foi verificar e ela se desculpou por acabar lá, alegando que sentiu como se algo a estivesse chamando. Neste ponto, o garoto decidiu que era hora de contar tudo sobre sua porta secreta para outra dimensão. Kaori olhou pra ele como se ele tivesse perdido o juízo, então ele disse pra ela colocar a mão pela porta. Quando a barreira mágica parou a mão dela como uma parede invisível, ele explicou que apenas as pessoas que ele designasse poderiam passar. Enquanto ela ainda tentava processar o fato de que seu colega de estudo era basicamente o Senhorio de Nárnia, ele decidiu dar uma demonstração completa, lançando um feitiço de bola de água bem na frente do rosto dela. Curiosamente, essa garota nem sequer piscou com o truque da água mágica. Tenjou continuou explicando suas outras habilidades incríveis e como elas o ajudaram no mundo real, incluindo aquela vez em que a resgatou do incêndio. Ele perguntou se ela queria fazer uma pequena excursão para sua dimensão alternativa, e ela concordou imediatamente. Eles atravessaram a porta juntos, e então assistiram enquanto as estatísticas dela apareciam na tela, como se ela estivesse impressionada ao perceber que isso não era uma pegadinha elaborada. Quando ele percebeu que todas as estatísticas dela eram mais altas do que as dele quando ele chegou pela primeira vez, isso desencadeou flashbacks de seu antigo eu rechonchudo. Ele explicou como subir de nível neste mundo o transformou de um almôndega ambulante em sua forma atual, que ele basicamente admitiu ser como usar trapaças na vida real. Kaori não pareceu incomodada com sua confissão, e em vez disso, pediu para ver mais deste país das maravilhas mágico. Infelizmente, Tenjou teve que dizer a ela que a floresta estava cheia de monstros, então o grande passeio deles teria que esperar por outro dia. Kaori fez ele prometer com o dedo mindinho que a mostraria o lugar depois, enquanto ele a fez jurar manter seu segredo interdimensional. Isso a deixou toda sem jeito, porque parecia que eles tinham algo especial. Enquanto isso, de volta ao palácio, Lexia e Owen retornaram sem seu convidado de honra. O rei imediatamente perguntou onde estava Tenjou, então Owen teve que explicar que seu plano simples havia se transformado em um desastre completo. Quando o rei perguntou sobre Luna, ela confessou toda a situação de tentativa de assassinato. O primeiro instinto do rei foi pegar sua espada e acabar com ela, mas Luna impediu suas mãos com seus fios ao perceber que a lâmina o partiria ao meio. Lexia interveio para defender sua nova guarda-costas, explicando que manter Luna viva foi sua decisão. O rei imediatamente cedeu porque tinha medo dela, e reconheceu oficialmente Luna como sua guarda. Depois disso, ele começou a se culpar por ser tão facilmente influenciável, então perguntou como tudo isso estava conectado a ter... Tenjou. Owen explicou que Tenjou foi quem pegou o assassino e depois levou as duas meninas de volta para a casa dele. Essa notícia atingiu o rei como um caminhão cheio de pais furiosos. A situação piorou 10 vezes quando ele descobriu que sua preciosa filha realmente passou a noite na casa de um cara qualquer. O rei dividiu sua cadeira ao meio com pura raiva e começou a planejar apresentar Tenjou à sua coleção de espadas. Owen tentou acalmar o ataque de raiva real, explicando que nada de inapropriado havia acontecido. Mas isso apenas piorou as coisas, porque agora o rei não tinha como confirmar se o biscoito da sua filha não havia sido cozido. O pobre homem entrou em um modo de paranoia total.
Ao mesmo tempo, esse vilão cômico recebeu um relatório de que um de seus associados havia contratado Luna para eliminar Lexia, mas um cara vivendo na Floresta Escura havia arruinado tudo. Agora Luna tinha mudado de lado e se tornado a guarda-costas pessoal de Lexia. Essa notícia deixou o vilão mascarado mais bravo do que um gato em uma banheira. Quando ouviu que Tenju tinha sido convidado para o palácio, decidiu que era hora de eliminar seu querido e velho pai, o rei. Ele entregou ao seu servo uma esfera seladora de magia que poderia bloquear todas as habilidades mágicas em seu alcance. O plano dele era simples: neutralizar os usuários de magia, eliminar seu pai e Lexia, e se tudo desse errado, culpar tudo em Tenju e eliminá-lo também. Enquanto isso, em algum lugar na floresta, Tenju estava ocupado ganhando experiência, já que a academia havia lhes dado um pequeno recesso após a competição. Ele planejava usar essa pausa para visitar o palácio e, com sorte, não ser executado por um rei superprotetor. Depois de derrotar alguns monstros, ele conseguiu novos itens, incluindo alguns lençóis chiques que Akatsuki imediatamente reivindicou como seu local pessoal de soneca. Eles se dirigiram para a cidade que Owen mencionou, onde Tenju viu demi-humanos pela primeira vez na vida. Como sua carteira estava vazia, ele visitou uma loja para vender algumas de suas pimentas mágicas. O dono da loja deu uma olhada nesses vegetais premium e quase caiu de susto. Ele nunca tinha visto produtos de tão alta qualidade em toda a sua carreira e ofereceu 100 moedas de ouro imediatamente. Quando Tenju perguntou quanto valia, o homem explicou que era suficiente para uma família de 4 pessoas viver como realeza por 20 anos sem trabalhar. Ele entregou a Tenju um cartão da guilda para identificação e eles concordaram em continuar a relação comercial no futuro. Após essa transação bem sucedida, Tenju pegou uma diligência para a capital real. Quando chegou e viu o impressionante castelo, sentiu-se imediatamente como se tivesse aparecido em um evento de gala usando pijama. Owen o encontrou no palácio e lhe deu uma grande visita guiada, mas quando Tenju mencionou sentir-se completamente deslocado, Owen assegurou que essa era apenas uma visita não oficial. Eles chegaram à sala do trono, onde Owen fez as apresentações formais, e o rei imediatamente perguntou se ele era o cara que sua filha queria casar. Quando Tenju confirmou isso, o rei perdeu a cabeça e o acusou de tentar roubar o coração de sua filha. Owen disse a sua alteza real para se recompor, então ele se acalmou um pouco e se apresentou adequadamente. Em seguida, ele começou a criticar Tenju por aparecer de mãos vazias, sem sequer trazer um presente para sua filha. Tenju entrou em pânico e se desculpou, então enfiou a mão em seu armazenamento mágico para puxar aqueles lençóis como oferta de paz. A sala inteira explodiu em sussurros chocados enquanto o rosto de Lexia ficava vermelho e o rei avançava como um touro furioso. Owen rapidamente interveio para evitar um assassinato real e explicou ao desavisado Tenju que presentear lençóis para uma dama era basicamente uma proposta de casamento e anúncio de sua intenção de se relacionar com ela. O rei Arnold sacou sua espada com intenção assassina quando de repente um grupo de assassinos apareceu do nada e cercou a sala do trono. Arnold ordenou que seus guardas disparassem suas flechas mágicas, mas o assassino líder ativou a aura de selamento mágico, criando uma barreira que bloqueou todos os ataques mágicos e prendeu todos dentro. Um assassino foi atrás de Owen, enquanto Luna começou a amarrar os bandidos por todos os lados. Tenju disse a Akatsuki para curar os guardas feridos, enquanto ele correu em direção aos assassinos restantes. Ele continuou a derrubá-los sem nem suar. Quando o assassino principal o atacou com uma espada, Tenju terminou a luta com um único soco que o fez voar para a semana seguinte. Após capturar e revistar os assassinos, Owen descobriu um brasão real em um deles e mostrou ao rei, o que fez o rosto de sua majestade ficar mais pálido do que um vampiro à luz do sol. Mais tarde, os guardas do palácio estavam correndo por aí, já que o rei aparentemente entrou em modo eremita total e se trancou em silêncio. Tenju lembrou de Owen implorando por sua ajuda para lidar com a rebelião e manter Lexia a salvo de seu irmão homicida. Ele foi para o quarto da Lexia assim que ela saiu e perguntou se ela queria dar-lhe um grande tour pela cidade. Luna imediatamente interveio com um toque de realidade, avisando que talvez desfilar pela cidade não fosse o movimento mais inteligente, quando o irmão mais velho dela estava ativamente tentando transformá-la em um fantasma. Luna insistiu que Tenju provavelmente queria escapar do castelo abafado de qualquer forma, então ela sugeriu que Lexia ficasse dentro enquanto ela mesma guiava o tour. Lexia viu através desse esquema óbvio e se recusou a ser deixada de lado, ou então fez a sugestão brilhante de que ele poderia mostrar a cidade para Tenju, o que foi rejeitado mais rápido do que um avião de papel em um furacão. O trio acabou indo para a cidade de qualquer maneira, com Owen seguindo atrás deles, enquanto as garotas continuavam sua batalha não tão sutil pela atenção de Tenju, tentando puxá-lo em direções opostas. Eles eventualmente pararam em uma guilda de aventureiros, e Luna perguntou se ele estava interessado em se inscrever. Tenju pensou, por que não? Já que ele já passava a maior parte do tempo derrotando monstros de qualquer forma. Luna decidiu se inscrever junto com ele, e quando Lexia tentou protestar, Luna disse com um sorriso que ela também poderia se juntar se quisesse mesmo. Lexia percebeu que acabou de perder mais uma rodada na sua guerra contínua. Dentro da guilda, a senhora da recepção lhes entregou formulários de inscrição para preencher. Quando Tenju chegou à sessão sobre tipos mágicos, ele se lembrou do aviso do sábio sobre manter suas habilidades discretas e decidiu não escrever todos os tipos. Ele jogou seguro e listou fogo, água e vento. Ele perguntou sobre a seção de capacidade mágica, então a senhora trouxe uma bola de cristal para medir a energia mágica deles e evitar que as pessoas mentissem em suas inscrições. Luna foi primeiro e a bola brilhou amarela, embora Tenju não tivesse absolutamente nenhuma ideia do que isso significava. Quando ele colocou a mão na bola de cristal, ela explodiu em 1 milhão de pedaços. Como a recepcionista nunca havia testemunhado algo tão ridículo antes, ela disse a ele para não se preocupar em substituir o equipamento mágico enquanto Luna o encarava, perguntando-se quem diabos ele era. A recepcionista então perguntou a Luna sobre suas armas além daquelas linhas, mas quando ela olhou para a forma de Tenju e viu que ele podia usar vários tipos de magia, seu cérebro quase deu um nó, já que isso era supostamente material de conto de fadas. Tenju agradeceu silenciosamente a todas as divindades que conseguiu lembrar por não ter anotado todas as suas habilidades mágicas. Quando as garotas começaram mais uma competição sobre quem poderia ajudar mais o Tenju, Knight e Akatsuki tentaram ajudar, mas o único talento de Akatsuki parecia ser encontrar veneno mortal. Quando Tenju se juntou às garotas, Owen apareceu de repente a cavalo, parecendo que acabara de receber notícias urgentes. Ele informou que finalmente localizaram o príncipe, então Tenju voltou correndo com elas enquanto se lembrava do pedido de Owen por reforços, já que todos os assassinos eram aparentemente de nível expert e eles não podiam deixar o príncipe escapar.
Quando chegaram ao esconderijo, o lugar estava estranhamente silencioso, fazendo-os se perguntar se outra equipe já havia capturado o alvo deles. Eles abriram a porta com cautela, mas uma faca imediatamente voou e feriu um de seus homens. Owen e Tenjo correram para dentro e encontraram o príncipe mantendo um dos cavaleiros como refém. Tenjo enviou Knight para libertar o cativo, então o príncipe tentou fugir. Quando percebeu que estava completamente cercado, ameaçou acabar com a própria existência, fazendo com que Tenjo se teletransportasse para trás dele e impedisse esse final dramático. O príncipe tentou atacar, mas Tenjo desviou de todos os seus movimentos enquanto Knight ajudava a derrubá-lo. Owen disse ao príncipe para se render e agradecer a Tenjo por toda a ajuda. De repente, um vento misterioso apareceu e uma pequena garota surgiu. Ela anunciou que sua análise da situação estava completa e disse ao príncipe que ele havia falhado em sua missão. Quando o príncipe perguntou por que ela queria torná-lo rei em primeiro lugar, ela explicou que era tudo sobre começar várias guerras e eliminar o maior número possível de humanos de uma vez, fazendo-o perceber que ele havia sido manipulado. A garota sem emoção pegou uma faca e tentou acabar com o príncipe quando Owen, heroicamente, saltou para resgatá-lo, mas uma flecha veio do nada e derrubou Owen, fazendo Tenjo se perguntar se eles tinham um apoio escondido em algum lugar. O príncipe ainda estava respirando, mas a garota se virou e começou a lançar flechas mágicas nos cavaleiros. Quando eles exigiram saber o que ela queria, ela calmamente explicou que estava trabalhando sozinha, e que havia planejado todo o ataque sozinha, usando sua habilidade de prever resultados futuros e cronometrar suas flechas perfeitamente. Quando perguntaram por que ela faria algo tão terrível, ela declarou: seu objetivo era acabar com toda a humanidade como se fosse apenas mais uma terça-feira. Mais flechas vieram voando em direção a eles, mas Tenjo usou sua magia para destruir os projéteis, recebendo agradecimentos de um dos cavaleiros. Quando ouviu seu nome, ela chamou de um golpe de sorte encontrar Tenjo, embora inesperado. Ela reconheceu que precisaria usar o poder do frasco contra alguém tão poderoso. Ela recuou enquanto os homens prendiam o príncipe, deixando Tenjo parado lá, se perguntando quem era aquela garota estranha e por que sua vida estava ficando mais complicada. Tenjo não conseguia parar de relembrar o encontro bizarro com aquela garota misteriosa e Rhaegar quando Owen entrou e informou que eles estavam prestes a realizar uma reunião sobre o que fazer com o príncipe. Ele pediu a Tenjo para comparecer porque aparentemente sua opinião importava agora. Na reunião, eles tiraram a máscara e as roupas de Rhaegar, revelando marcas de queimaduras que pareciam que ele tinha sido usado como prática de churrasco. Isso fez Arnold e Lexia desviarem o olhar imediatamente em horror, o que só deixou Rhaegar ainda mais irritado do que um atendente de serviço ao cliente na Black Friday. Ele se virou para Lexia e a lembrou que sua aparência horrenda era toda culpa dela, já que ele havia se envolvido em sua confusão mágica anos atrás. Quando Arnold apontou que aquelas feridas já deveriam ter cicatrizado, Rhaegar admitiu que elas cicatrizaram uma vez, mas ele ficou completamente insano depois de absorver a intensa magia de Lexia, que lhe deu impulsos destrutivos que o fizeram destruir seu próprio corpo. Ele acusou Arnold de saber sobre seu sofrimento, mas não fazer absolutamente nada para ajudar. Enquanto Arnold se recusava a aceitar a culpa, alegando que não havia nada que ele pudesse ter feito de qualquer forma, Rhaegar continuava seu trágico passado explicando como estar isolado do palácio fez seus impulsos violentos crescerem até que ele ficasse desesperado para eliminar Lexia. Ele descreveu como era viver em tormento, sendo ignorado e tratado como se não fosse nem humano. Essas palavras atingiram Tenjo bem nos sentimentos, pois o lembraram de sua própria existência miserável antes de sua transformação, fazendo-o sentir pena genuína por este príncipe assustado que agora implorava pela morte. Tenjo levantou a mão e disse que queria tentar algo. Então alcançou sua poção mágica de cura e a forçou pela garganta de Rhaegar. O suco milagroso o curou instantaneamente, deixando todos de queixo caído, enquanto o viam voltar ao normal. Rhaegar correu para se olhar e não conseguia acreditar que finalmente estava com a aparência de um ser humano decente. Tenjo explicou que curá-lo deveria resolver a causa raiz de todo esse caos, se a deformidade dele foi o que o enlouqueceu. Enquanto todos se perguntavam como esse milagre era possível, Tenjo mencionou uma planta especial que ele usou, então percebeu que plantas curativas eram supostamente incrivelmente raras. Arnold agradeceu a ele por usar algo tão valioso em seu filho, mas Tenjo mencionou casualmente que na verdade ele os cultivava em seu quintal. Rhaegar apontou que embora suas feridas tivessem cicatrizado, seus crimes ainda eram passíveis de pena de morte. Mas Lexia interrompeu e declarou que se o crime de seu irmão fosse tentar eliminá-la, ela escolheu perdoá-lo e retirar todas as acusações. Arnold tentou se opor, apontando que Rhaegar se aliou à Guilda Sombria, mas Lexia rapidamente lembrou que Luna também fez parte da Guilda Sombria, e foi em parte culpa deles por deixar essas organizações criminosas agirem livremente por tanto tempo. Mesmo que Arnold continuasse protestando, Lexia eventualmente convenceu a todos com sua lógica teimosa, fazendo Rhaegar chorar de alegria. Rhaegar conseguiu escapar da execução, mas perdeu todas as suas terras no processo, então ele procurou Tenjo para agradecê-lo por literalmente salvar sua vida. Depois disso, o grupo tentou discutir a recompensa de Tenjo, enquanto as garotas imediatamente começaram a discutir sobre quem seria sua noiva. Arnold e Owen tiveram sua própria discussão e decidiram dar a Tenjo as casas e terras que haviam tomado de Rhaegar, além de conceder-lhe o título de Cavaleiro Senhor. Tenjo foi para um quarto de hóspedes já que ele precisava passar a noite no palácio. Percebendo o quanto estava exausto pelos eventos do dia, ele desmaiou quase imediatamente, mas enquanto dormia, ele viu aquela misteriosa garota das flechas novamente em seus sonhos. Ele tentou lutar contra ela, mas um ataque massivo de flechas o acordou, deixando-o aterrorizado pela primeira vez em anos. No dia seguinte na escola, Sawada terminou sua aula e todo o grupo tentou convidar Tenjo para sair à noite. Ele recusou todos e saiu correndo da sala, até mesmo ignorando Kaori no processo. Enquanto corria para casa, lembrou-se da conversa com Rhaegar, que admitiu que não tinha nenhuma informação sobre a garota misteriosa, exceto que ela era incrivelmente poderosa. Então ele se lembrou dela mencionando o poder do frasco, o que confirmou tudo que Mestre Usagi havia explicado a ele. Ele voltou para o outro mundo para continuar seu treinamento, esperando ficar forte o suficiente para o próximo encontro inevitável. De repente, Knight começou a rosnar para o céu quando um ataque veio em sua direção, mas Tenjo conseguiu desviar. Uma voz expressou surpresa por ele ter conseguido evitar aquele ataque. Ele exigiu saber quem eles eram e o que queriam, e a garota explicou que ele era uma ameaça aos seus planos de vingança. Como Tenjo não tinha absolutamente nenhuma ideia do que ela estava falando, ele decidiu derrotá-la primeiro e fazer perguntas depois. Ao mesmo tempo, Kuri chegou do lado de fora de sua casa e notou que a porta estava ligeiramente aberta. Ela decidiu entrar de qualquer maneira porque a curiosidade aparentemente matou seu senso comum. Quando ela não encontrou Tenjo dentro, foi para o quintal, onde ouviu uma séria comoção por perto. Enquanto Tenjo continuava sua intensa batalha com a garota misteriosa, ele lutava para entender o que poderia ter feito para merecer sua vingança. Ele e Knight juntaram forças para derrubá-la do céu, enquanto Kuri se aproximava da luta. Quando a garota viu o quão ridiculamente poderoso Tenjo era, ela pediu reforços ao mestre e lançou ataques de flechas ainda mais devastadores.
Kuri gritou pra ele, mas ele mal conseguia se defender do ataque dela. A garota o encurralou e estava prestes a dar o que parecia ser um golpe final, quando Tenju pensou que seu número finalmente havia acabado. Justo então, uma poderosa explosão caiu do céu e Mestre Uzagi chegou. Ele chamou a garota de Yui e perguntou se ela era a sucessora do divino arqueiro que havia sido eliminado. Ela confirmou que pretendia vingar a morte de seu mestre. Uzagi tentou convencê-la de que seu mestre não teria desejado esse caminho de vingança, mas ela insistiu que ele havia sido traído pelos próprios humanos que tentava proteger. Uzagi avisou-a que quebrar o pacto deles e usar habilidades Vili eram atos imperdoáveis, mas ela apontou que nunca tinha realmente herdado o título divino de qualquer forma. Ela continuou atacando, então Tenju e Usagi enfrentaram-na juntos, com Usagi dando-lhe conselhos táticos sobre como atacar. Com essa orientação, Tenju conseguiu causar sérios danos a ela. Como um último movimento desesperado, ela convocou o poder do Vili e ficou completamente fora de controle, forçando o mestre Usagi a enfrentá-la sozinho em uma luta tão intensa que quase derrubou Tenju das ondas de choque. Enquanto Usagi estava sendo levado ao seu limite, Akatsuki apareceu do nada e avançou para liberar seu orbe de recuperação, que tirou Yui de seu modo de fúria alimentado pelo Vili. Tenju imediatamente a nocauteou e a pegou antes que ela atingisse o chão. Depois disso, Usagi apontou que havia outros seres além dos divinos que poderiam enfrentar o Vili, observando que Akatsuki era aparentemente um deles. Ele deixou Yui aos cuidados de Tenju, garantindo-lhe que ela não teria mais acesso aos seus poderes Vili, e então pulou para longe. Quando Yui acordou, Tenju perguntou como era o mestre dela. Ela disse que ele transbordava de bondade, mesmo quando não havia motivo para isso, e então desmaiou novamente. Kuri chamou por ele novamente, mas um monstro apareceu de repente atrás dela. Tenju imediatamente convocou uma lança e o eliminou num instante, deixando Kuri olhando pra ele em completo choque. Ele colocou Yui suavemente no chão e perguntou a Kuri se ela estava com medo dele agora. Quando ela permaneceu em silêncio, ele começou a se culpar por basicamente trair no mundo deles e ser uma pessoa completamente diferente nesta outra dimensão. Mas ela interrompeu sua autodepreciação e disse-lhe que ele sempre fora a mesma pessoa, olhando pra ele com nada além de admiração nos olhos.